quiser repetir também, aí eu já iniciei, fica bom, é bom que fique gravado. Aí já está Pode falar de gravando, novo, tá? Paulo. Liga o microfone. Estou aprendendo. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa poder contribuir com todos aqui nesse momento. O nosso parceiro aí, o Atos, ele iniciou com alguns conceitos na questão da hold. Eu queria, na verdade, complementar o que foi dito, que, na verdade, não existe uma personalidade jurídica específica relacionada à holding, né? Como existe na limitada, unipessoal, comandita e etc. Mas hoje nós temos dois quinais que representam a elaboração de uma empresa no processo de hold, que é o KNAI de hold patrimonial e o KNAI de hold financeira. É importante ressaltar que esses dois quinais, eles não podem ser enquadrados no regime do Simples Nacional. Então, muito cuidado, você que é contador, ao entrar nesse processo de elaboração de hold, que faça uma análise relacionada à questão vinculada ao Simples Nacional, porque existe uma questão aí de faturamento vinculado e de sociedade. Então, esse é um adendo que eu queria fazer, e eu passo a palavra para o senhor Atos. O microfone, doutor Atos. Perdão. Atos, continuar. seu microfone está desligado. Pronto, vamos lá, voltando. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Tá. Como não existe a personalidade jurídica holding prevista no Código Civil, foi muito bem trazido aí a complementação pelo Paulo, e eu ia chegar nesse ponto agora. Por mais que não exista lá o tipo jurídico holding, pela Lei 6.404 ter trazido essa previsão lá no parágrafo 3º, acabou que criou aí uma atividade específica, né, na legislação. E se você for procurar lá no sistema Concla do IBGE, você vai encontrar lá dois quinais específicos, como o Paulo falou. Um é holding de instituições não financeiras, seria uma holding patrimonial, e o outro de instituições financeiras, tá? Que é voltado para as instituições financeiras de fato. Seguindo, o objeto social da holding, ele não precisa ser necessariamente produtivo. O que eu digo com isso? Por exemplo, quando a gente está constituindo uma empresa holding para um grupo que tem como principal atividade o comércio varejista de produtos alimentícios, seria um supermercado, por exemplo, não necessariamente eu vou colocar esse objeto social na holding. Até não é interessante que isso aconteça, porque uma das ideias principais da holding é dividir a operação, separar, segregar o que é operação, o que tem risco, toda operação tem risco, do patrimônio construído, tá? Então, com isso, a gente mitiga de uma forma eficaz, não é 100%, claro, eu vou chegar nesse ponto, nada nesse Brasil é 100% de garantia, mas a gente consegue criar camada de segurança ali, segregando a atividade do patrimônio, tá? Falando um pouco mais sobre o conceito, por holding se entende uma empresa comum. Vejam, quando eu digo empresa comum, eu quero dizer que é qualquer tipo jurídico que está previsto lá, qualquer tipo empresarial que está previsto no Código Civil, pode ser uma holding. Vai depender da atividade, da destinação específica ou especial que eu der para ela. Existe holding sociedade limitada, sociedade anônima. Não é muito comum ver empresário individual, porque não atende a própria natureza jurídica do empresário individual. Ele apresenta uma responsabilidade ilimitada da atividade. Então, se eu quero separar o risco da atividade do patrimônio, não faz sentido eu trazer para o empresário uma responsabilidade ilimitada, tá? Porque o patrimônio do empresário individual se confunde com o da empresa, então não faz sentido. Mas existem... E essa unipessoal é a limitada, né? Sim, a sociedade unipessoal, que é um tipo jurídico novo, trazido recentemente, o que deixou a Eireli de lado, né? A Eireli sumiu para entrar a sociedade unipessoal aqui. Ele é um tipo jurídico bastante utilizado hoje em dia, porque ele tem a natureza jurídica de responsabilidade limitada, ou seja, o sócio ele responde na medida da integralização do capital social, ou pode responder com seu patrimônio pessoal se ele praticar alguma fraude ou alguma ação contrária à lei. Fora isso, a empresa responde pelas suas ações, certo?
Então, uma pincelada sobre o conceito de holding, a gente passou aqui. Então, lembrando, a holding pode ser qualquer empresa, é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. O mais comum, o mais usual é a sociedade limitada. O custo de constituição de uma limitada é mais barato. Na hora de incorporar um patrimônio, eu não preciso avaliar. O patrimônio ele vai vir com o valor de escritura ou valor de imposto de renda, que a gente vai falar mais logo em seguida. Então, assim, o tipo mais comum de se ver holding é sociedade limitada, certo? Então, qualquer tipo jurídico pode ser. Uns mais comuns, outros menos comuns, tá? Passando aqui. Espécies de holding. A gente, por mais que não tenha um tipo jurídico, a gente entende, classifica as holdings pela destinação que a gente dá para cada empresa constituída. Por exemplo, existem holdings mistas. O que isso quer dizer? São holdings que participam de outras empresas, que a gente chama de controladoras ou de participação, e, além disso, ela detém patrimônio, ela guarda patrimônio, seja um patrimônio móvel, um carro, um caminhão, ou um patrimônio imóvel. O prédio que a empresa está estabelecida, ou imóveis particulares dos sócios. Esse tipo aqui, essa classificação de holding mista, a gente não gosta muito de trabalhar com ela. Por quê? A atividade operacional, seja qualquer que ela seja, ela é uma atividade de risco. O empresário está sujeito a um auto de infração, a qualquer momento pode bater lá a Cefaz estadual ou a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, por exemplo, autuar ele. E o patrimônio, ele responderia, se a empresa autuada for uma que tem atividade operacional, o patrimônio ele responderia pelo risco da atividade, certo? Então, não é muito interessante colocar ali bens num lugar que tem um risco. E eu falei de risco fiscal, mas tem risco consumerista, tem risco civil, tem risco ambiental. As esferas da responsabilidade são inúmeras aqui no direito brasileiro. Então, a grande ideia da holding é separar a atividade do patrimônio, tá? Seguindo, a gente tem a holding patrimonial. Na holding patrimonial, a gente tem a ideia de colocar apenas bens, tá? Ela vai ser meio que uma gestora de bens. A ideia é essa. Na holding patrimonial, a gente consegue trabalhar a sucessão do patrimônio. Isso de forma mais específica, colocando ali cláusulas que vão assegurar o detentor do patrimônio, quem construiu o patrimônio, para que ele não perca seu patrimônio de mão beijada, numa linguagem mais coloquial. E a gente também cria mecanismos de transferência desse patrimônio de uma forma mais eficaz. Não quer dizer que ele vai fazer uma doação e não vai pagar imposto, não é isso. Mas a gente planeja uma doação para que ele não caia na maior alíquota que existe na legislação, que é o que acontece no inventário. Quando acontece o evento morte, que todo o patrimônio vai ser inventariado de uma só vez, ele vai ser todo avaliado e vai incidir a maior alíquota que está no imposto, que está na legislação, muito provavelmente, que na maioria dos estados é 8%, tá? Então, com a holding, com a holding patrimonial, a gente consegue trabalhar a sucessão daquele patrimônio, fazendo doações programadas e pagando alíquotas de TCMD de 4%, de 6%, de 2%, vai depender muito da vontade de quem está construindo ali aquela estrutura, certo? A holding de controle, ela serve ela existe, né, para possuir cotas ou ações de outras sociedades, com o intuito de controlar as sociedades. Um exemplo que eu dou, se vocês pegarem aí o CNPJ de qualquer dessas grandes empresas, um exemplo, a Coca-Cola, se vocês forem constar lá na Receita Federal, no consulto CNPJ, o quadro societário, vocês não vão ver lá no quadro societário da Coca-Cola pessoas físicas como acionistas, ou não seria nem acionistas, como sócios. Vocês vão ver holdings, sociedades holdings, elas servem para controlar essas grandes corporações, tá? Vocês vão ver lá como pessoas físicas vão ser diretores, presidentes, etc., conselheiro, etc., tá? Então, a holding de controle, ela serve... alguém levantou a mão? Paulo. Eu queria complementar só o que você está dizendo, que a gente já tem uma conexão bacana. A primeira experiência que eu tive com hold foi exatamente no grupo Coca-Cola. Então, assim, você está falando de uma experiência que eu vivi como diretor lá, né? E eu conheci muita história deles.
E foi o que mais me impressionou na época, quando eu trabalhei com eles. O grupo Coca-Cola, ele tem origem no Alô Brasil. O Alô Brasil, ele foi uma das maiores redes de supermercados da América Latina. Na época, o Alô Brasil, ele não era do Sr. José Alves, que foi a pessoa que eu tive a satisfação de trabalhar junto, né? Ele era do pai dele. E o Alô Brasil, ele não tinha nem um freezer no nome dele, nada. Foi um planejamento tributário que foi feito, tudo dentro da lei, tudo dentro de uma esfera jurídica que foi aceitável legalmente, né? Onde existiam contratos de locação entre Hold e Alô Brasil, onde existiam pagamentos relacionados a essa locação dessas holds para o Alô Brasil. Quem é dessa época recorda que, na época, inclusive, existia a figura jurídica não é da recuperação judicial, da concordata, né? Antiga concordata. Então, o Alô Brasil, na época, entrou em concordata, que hoje, de acordo com a lei 201 de 2011, ela trata da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é uma figura que teve origem na concordata. E, na época, ele não conseguiu honrar com os pagamentos e entrou num processo de falência. E esse processo de falência, ele não abrangiu nenhum dos patrimônios, eu fiz um estudo profundo na época sobre isso, né, que estava envolvido na hold patrimonial do grupo em relação ao Alô Brasil. Então, assim, foi um planejamento que eles fizeram dentro de uma elisão tributária, dentro de um planejamento tributário que ninguém, assim, esperava que uma rede tão grande pudesse entrar no processo de falência, mas aconteceu. E acontecendo, o patrimônio do grupo, ele ficou todo blindado, né? Porque foi feito de uma forma precoce, anterior ao fato. Isso é muito importante no processo de hold, tá? O Atos vai reforçar aí, mas quanto antes existir um processo de hold, mais se demonstra a boa-fé de querer trabalhar dentro dessa rotina de planejamento tributário. Eu só queria dar fazer esse manifesto aqui, porque realmente eu participei e eu vivi dentro de uma história em que a Coca-Cola realmente utilizou a hold, isso a gente está falando lá em 86, porque em 88, eu não sei se vocês lembram, a Coca, ela era de outro grupo, e aí o dono da Coca, ele fraudou a fórmula da Coca, colocando uma quantidade maior de água do que realmente aqui era permitida. Ele perdeu a concessão disso, né? E aí automaticamente foi logo após o processo de falência do Alô Brasil, em que o seu José aproveitou a oportunidade e fez a compra, né, dessa concessão da Coca-Cola. Então, é só uma experiência que eu queria passar para vocês, contadores, aí, que eu vivi e que eu achei, na época, assim, extraordinária em relação à questão legal, né? Isso, perfeito. Pode pagar a mãozinha, Paulo. Mais alguém? Não, Pode né? continuar. Ah, tá, perfeito. Obrigado, Paulo, pelo complemento aí. Muita gente acha que a holding ela é uma coisa nova, né? Mas na verdade não. A holding ela já é utilizada há muito tempo. A gente tem holding, eu já peguei contrato social de holding 95, de 94, de 2000. Então, assim, agora ela é mais vista porque hoje com a tecnologia, né, a gente tem acesso a mais informações e é um tema que está bem em alta, porque de fato é um tema que é um planejamento que funciona, se bem aplicado, é um planejamento que pode trazer benefício tributário a curto, médio e longo prazo, tanto na empresa operacional ali. Alguém levantou a mão? Pode falar, Fabiano. Flávio. Não sei se... Boa noite. Não sei se já foi perguntado, que eu atrasei na reunião. Com essa previsão da reforma tributária, a Rode vai continuar sendo eficaz? Tá, ainda não foi perguntado. Então, é um questionamento que a gente ouve muito atualmente. Se
a reforma tributária for aprovada da forma que está, o que está em jogo hoje? Os impostos sobre o consumo, certo? Então, assim, numa forma mais geral, se for aprovada da forma em que está, o ITCMD por hora estaria assegurado, tá? A não ser que tenha alguma mudança daqui para frente. Outra questão, como a gente vai falar mais adiante, a holding ela vai trazer uma economia também, pode trazer uma economia também, quando a empresa operacional do dono do projeto está no lucro real, ela pode trazer uma economia de imposto de renda e contribuição, o que por hora não vai ser afetado também pela reforma tributária. Então, da forma em que está, não afetaria, mas a gente não sabe, né? Tá tramitando no Senado, pode ser que mude, tá? Então, por hora, ainda não, mas são cenas aí para os próximos capítulos, certo? Dois minutinhos. Eu gostaria, o Rômulo, que você saísse e voltasse, Jaqueline também, porque ela tá desnorteada do negócio, certo? Então, você saísse e pede novamente para entrar, aí a gente deixa, e a Jaqueline também, se possível. Jaqueline, sai também. Está desnorteado. Jaqueline, sai e volta, por favor. Jaqueline? Ela não está. Ah, meu Deus do céu. Ela não está nem aqui. Jaqueline? Você pode me derrubar, não pode? Jaqueline, Pode, sai e volta, por favor. Jaqueline. Tem jeito de tirar ela? Vou tirar ela aqui. Aí ela não está nem lá. Ela entrou aqui e não está. Aí, ó, voltou. A Jaqueline voltou. Não, eu tirei ela. Tirou não, está aqui ainda. Jaqueline? Pode continuar, Otto. Tá, vamos lá, continuando. Outra espécie de holding seria a holding de participação. Pronto? Perfeito. Aí ficou bom. Tá. Outra espécie de holding seria a holding de participação. Ela basicamente, ela tem muito parecido com a holding de controle, mas ela não tem o objetivo de controlar a empresa que ela é sócia. A holding de participação, ela tem cotas de outra empresa, mas ela tem o único objetivo de criar uma camada de proteção do patrimônio ali que está sendo resguardado. Como? Quando a gente cria uma holding de participação e substitui o CPF do titular de um quadro societário, de um supermercado, por exemplo, tira o CPF dele e coloca um CNPJ lá, qualquer problema que ele tenha no supermercado não vai afetar diretamente o patrimônio dele. Por quê? Quando eles forem buscar quem é o sócio do supermercado, vão encontrar uma holding de participação, um CNPJ. Para eu ultrapassar a holding de participação, eu tenho que instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser um processo autônomo ou pode ser um incidente, que é uma peça dentro de um processo judicial, e que é uma coisa bastante custosa, bastante demorada. Então, a gente acaba dificultando que aquele patrimônio seja alcançado. A gente cria uma camada de proteção que a gente chama. Como eu vou repetir mais adiante, a holding ela não é uma solução mágica, ela não blinda o patrimônio, isso não existe. Vocês são contadores, vocês devem ter recebido já a visita de alguém querendo vender uma holding para o cliente de vocês, e na maioria das vezes a conversa é, vamos blindar o patrimônio do seu cliente. Isso não existe blindagem 100%. Porque a gente cria camada de segurança e dificulta que aquele patrimônio seja afetado, tá? Mas não tem condição, ninguém garante nada 100%. Isso não existe na legislação brasileira, certo? Mais adiante, razões para criar uma holding. Por que eu devo criar uma holding? O primeiro ponto que é muito importante, separar o patrimônio do risco da atividade. Por que isso é importante? Pensamos no exemplo do supermercado que eu já usei aqui. Se o prédio que o supermercado está sediado está no CNPJ do supermercado, está no nome do supermercado, se esse supermercado sofre uma demanda trabalhista, por exemplo, ou seja, qualquer outra demanda, o patrimônio ali, o prédio, ele vai responder facilmente
por uma possível indenização. Quando a gente tira aquele patrimônio dali, daquele CNPJ operacional e leva ele para um outro CNPJ, a gente cria uma barreira ali. Para essa barreira ser para que ela seja ultrapassada, perdão, tem que ter o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, alguém levantou a mão? Não, né? Tranquilo. Pronto, levantou. Alô? Sim, estou ouvindo, pode falar. Oi. Não, só aproveitando a deixa, nesse caso aí, além da proteção, eu vou ter um planejamento tributário no seguinte ponto. Se eu transfiro o galpão, por exemplo, para uma holding, eu vou pagar o aluguel e no lucro real isso é bom, porque eu vou ter despesa e reduzir o lucro, não é isso? Perfeito, exatamente. Dependendo de onde estivesse esse patrimônio, você não vai se apropriar de crédito PIS/COFINS por vedação legal, mas a dedução o aluguel é uma despesa dedutível quando no lucro real. Então, além de dar uma proteção maior para esse patrimônio, você também faz um planejamento tributário a curto prazo. Assim que você segrega esse patrimônio da atividade, você já consegue fazer um contrato de aluguel, pagar aquele aluguel e tomar como despesa lá no lucro real, tá? Então, além disso, também é um planejamento tributário, tá bom? Separar o patrimônio do risco da atividade. Com isso, eu consigo uma maior proteção do patrimônio social e familiar, ainda que o patrimônio não seja da família, que ele seja da empresa, ele tenha sido comprado com o dinheiro da empresa. É importante separar esse patrimônio, tá? Dificultando que ele seja afetado por qualquer que seja o problema, certo? Além disso, a gente consegue também trabalhar a sucessão desse patrimônio. Como? Existem algumas formas. No Brasil não existe herança de pessoa viva. Quem está vivo tem o seu patrimônio e pode fazer o que bem quiser com ele. Mas existe a possibilidade de planejar a sucessão do patrimônio se for da vontade de quem é o dono do patrimônio, tá? Como também meio de antecipar a distribuição e divisão. Quando a gente constitui uma empresa e coloca lá o patrimônio da família, o patrimônio ele passa a ser um patrimônio da sociedade, não mais das pessoas. A sociedade ela é dividida em cotas, sei lá, 100 cotas. Quando eu vou distribuir essas cotas, geralmente quem incorporou o patrimônio, que era o dono do patrimônio, vai ter a maior quantidade de cotas. Os outros vão entrar ali com participações menores. Geralmente é isso que acontece. Ao longo do tempo, quem tem a maior parte do patrimônio vai fazendo doações para os outros, se for da vontade dele. Doações programadas ali. Eu vou doar, por exemplo, ao invés de eu doar R$1 milhão, eu vou doar 100 mil. Se eu fosse doar 1 milhão, eu ia pagar um ITCMD de 8%. Doando 100 mil, eu vou pagar um ITCMD de 4%. Então, eu economizo ITCMD. Na doação, eu consigo gravar com algumas cláusulas, que a gente vai ver lá na frente, para dar segurança para quem está doando. Não é que ele vai perder o controle daquele patrimônio que ele está doando, ele vai manter o controle e a gente vai ver lá na frente como. E também tem outra possibilidade. No direito civil, lá no direito de empresa, existe a possibilidade da distribuição desproporcional dos lucros. Eu vou pontuar exatamente o artigo logo adiante. Com a distribuição desproporcional dos lucros, quem tem menos cotas pode receber uma parte considerável do lucro não correspondente às suas cotas. Recebendo um dinheiro maior, ele pode adquirir cotas de quem tem mais cotas. Então, eu vou redistribuindo esse capital ao longo do tempo, é um planejamento a médio e longo prazo, tá? E com isso, lá na frente, no evento morte, o que vai ser inventariado não é toda a quantidade de cotas ou todo o patrimônio que o cara tinha. O que vai ser inventariado é a diferença de cotas que ele tinha das cotas que já foram doadas. Ao invés de inventariar 10 milhões, eu vou inventariar 5 milhões, 4 milhões. Já reduzi, já paguei menos tributação dessas cotas que eu transferi e a minha base de cálculo também já é menor agora no inventário, tá? Então, essas são as razões que a gente mais fala, né? Que a gente mais comenta quando alguém pergunta por que eu devo criar uma holding. Basicamente, essas são as mais comentadas. Além disso, tem benefícios tributários. A holding é um meio eficaz de planejamento tributário, então está curto, como é o caso que a gente falou agora.
a empresa operacional sendo um lucro real, eu tiro o patrimônio dela e coloco em um terceiro CNPJ, eu consigo deduzir, por exemplo, o aluguel. Mesma coisa pode acontecer com o caminhão. Ah, eu tenho uma transportadora, beleza. Vamos, nem que não seja uma transportadora, qualquer empresa que tenha caminhão e que utilize o transporte para levar o produto até o cliente. Eu tiro esses bens móveis de lá, coloco em um outro CNPJ e faço contrato de arrendamento, contrato de aluguel, que seja, desses bens e consigo deduzir lá do lucro real, sendo a empresa no lucro real. Então, é um meio eficaz de planejamento tributário a curto prazo. A médio prazo e a longo prazo, é um planejamento tributário eficaz no que concerne ao ITCMD, tá? Então, a holding, ela traz benefícios tributários agora e também vai trazer benefícios tributários no futuro. Geralmente, os benefícios tributários no futuro, geralmente, eles não servem para a pessoa que construiu a holding, né? Ele vai ficar para a próxima geração. Geralmente, quem vai ter esse benefício são os filhos. E esse benefício vai vir quando o patriarca falecer. Mas pode acontecer, por exemplo, de uma família, ao invés de o patriarca falecer a matriarca. O patriarca continua vivo. Então, ele também vai se beneficiar disso, a depender do regime de casamento. Se o casamento for em comunhão parcial, por exemplo, ele seria herdeiro do patrimônio particular dela, enquanto não eram casados, e seria meeiro no patrimônio depois de casados. Então, vai depender do regime de casamento, certo? Outra razão muito importante, redução de conflitos de interesse dos indivíduos e grupos familiares. O que acontece? Geralmente, quem tem muito patrimônio e tem herdeiros, os conflitos eles começam ainda em vida, tá? Pode ser que não, mas a gente observa que na maioria dos casos, sim. Sempre existe um imóvel que vale mais que o outro, sempre existe alguém que tem mais interesse em um imóvel do que em outro. Como que a gente... É um pouquinho. Ô, Fábio, você está com a mão levantada? Fábia. Desculpa, vou retirar. Wagner, fala. A pergunta que eu vou fazer para o doutor é o seguinte. Às vezes foge um pouquinho do assunto, mas faz parte. Eu estou com um cliente que ele tem na DIPF dele 3 imóveis e está comprando mais um imóvel residencial e me fez a pergunta hoje, no caso ele montou essa holding, quais são os custos aproximados para transferir esses imóveis da pessoa física para a holding? Tá, é onde a gente vai chegar agora. Vai depender muito da situação. Quando a gente incorpora um imóvel ao capital social de uma empresa, se essa empresa, como é o caso da holding, não tiver atividade imobiliária, a gente tem uma imunidade de ITBI. Então, a priori, teoricamente, a gente não pagaria ITBI. Tem uma exceção que eu vou falar logo adiante. O próprio contrato social de incorporação, ele é uma escritura, ele tem efeito de escritura, tá? Então, eu também não pago escritura lá no cartório de notas. O que eu pagaria? Lá no registro de imóveis. Na hora que eu incorporar, eu tenho que ir lá no registro de imóveis e matricular, fazer um registro lá na matrícula do imóvel. Então, a priori, o custo seria esse. Por outro lado, a gente falou de incorporação ao capital como meio de capital social. Por outro lado, se ele já tem uma empresa constituída e ele fizer uma compra e venda direta, aí ele vai pagar ITBI, vai pagar a escritura de compra e venda e vai pagar o registro lá no registro de imóveis, tá? Então, realização de capital, incorporação de capital, teoricamente, isenção de imunidade de ITBI e não precisa pagar a escritura. Compra e venda direta tem que passar por todo o processo como se fosse uma compra e venda comum, certo? Então, tirei a sua dúvida, Wagner? Mais algum questionamento? Quando você desceu o comentário que falou atividade imobiliária, o que seria? Você falou atividade imobiliária, que a empresa tem que ter um PNAE também de atividade imobiliária? Eu entendi. Não, assim, para eu ter a imunidade de ITBI, para eu não pagar ITBI nessa movimentação de patrimônio aí, na incorporação do capital, a empresa não pode ter atividade imobiliária, que seria aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis, incorporação, esse tipo de atividade. Se eu tiver essa atividade, eu vou ter que pagar ITBI na incorporação do capital. Se eu não tiver, eu não pago, tá? Ok, obrigado. Leandro levantou a mão também. Pode falar, Leandro.
Boa noite a todos. Só fazer um adendo também, Wagner. Tem que tomar cuidado, porque se os bens tiverem o nome da pessoa física e ele for transferir esse bem para chegar a ser cotas do capital da empresa, quando você for fazer a transferência, você tem que fazer pelo valor igual da declaração de imposto de renda de pessoa física, porque se você fazer pelo valor de mercado, a diferença é tributada como ganho de capital. E outra Isso. coisa, você tem que fazer a leitura com o proprietário desse imóvel, se o fito dele em criar uma hold é, por exemplo, além de proteger o patrimônio dele, é auferir uma renda, por exemplo, de aluguel desse imóvel. Aí é uma hold mista. Além dele controlar, dele tirar o risco dele como pessoa física, e aqueles bens passar a ser de propriedade da pessoa jurídica, se for uma hold mista, se você colocar uma atividade econômica de aluguéis de imóveis próprios, você vai tributar e vai ter um planejamento tributário também, porque as alíquotas são menores que como se ele fosse tributar na pessoa física. Então, você tem que fazer a leitura com ele, qual que é o objetivo dele. Se é só proteger o patrimônio, ou além de proteger o patrimônio, ele quer oferir rendimento. Isso, acontece bastante. Muita gente levanta na mão. Wagner levantou primeiro. Pode falar, Wagner. Dando sequência aí, Tira a mãozinha, a priori, o cliente ele quer proteger, ele tem mais duas empresas, cliente, quer criar uma hold para proteger os bens dele, que de repente dá algum problema na empresa e tal, ele quer blindar os bens dele. Seria esse o caminho mesmo, a hold e jogar esses bens na hold, né? Isso, seria separar a atividade dos bens. Além disso, ele provavelmente é sócio pessoa física na empresa operacional dele, na atividade. Então, se o bem, ainda que não esteja no CNPJ operacional, mas esteja no CPF dele, ele responde também por eventualidades na empresa operacional. Então, tanto tirar como do CNPJ, como tirar do CPF do sócio são movimentos importantes, tá? Que podem fazer diferença lá na frente. É uma forma aí de proteção patrimonial, sim. O Vanildo levantou a mão logo em seguida. Boa noite a todos. Fiquei numa dúvida aí, por exemplo. Você constitui uma holding para não pagar o ITBI, então as atividades lá nessa constituição não pode envolver atividade imobiliária. Sim. Se eu tenho os imóveis, eu tenho a intenção depois de alugar, então eu constituo, não coloco atividade imobiliária, coloco só de participação, ou então administração de imóveis próprios, uma coisa, acho que põe isso, o KNAI que diz isso, e depois eu posso mudar um KNAI lá para pôr locação de imóveis próprios, aí eu não vou pagar o ITBI, é isso? Mais ou menos? Tá, qual que seria o planejamento aqui? Quando a gente pega uma pessoa que tem muitos imóveis, geralmente ela tem imóveis destinados a aluguel e imóveis destinados ao uso dela, tá? O que a gente pergunta? Quais imóveis você tem intenção de vender ou de alugar? Ele vai falar. Geralmente o cara tem fazenda que ele usa uso próprio, ele tem um imóvel na cidade que ele aluga, tem lote. Então tem imóvel que ele não vai mexer agora, que não vai gerar renda para ele. Mas tem os imóveis de aluguel. O que a gente faz nesses casos? A gente constitui duas holdings, uma com os imóveis que vão receber aluguel e outra com os imóveis que não vão receber aluguel. Por quê? Porque se eu construir um CNPJ só e colocar atividade, qualquer que seja, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis, etc., eu vou ter que pagar ITBI sobre todo o patrimônio incorporado. Então, aqueles imóveis lá que não tem renda nenhuma, fazenda, que geralmente é muito bem avaliada, lote, que não, por enquanto não está servindo para nada, eu vou ter que pagar o ITBI. Então, para eu não tributar um valor desnecessário, eu separo esses imóveis, construo uma PJ com os imóveis que têm renda, coloco a atividade correta lá, holding de instituições não financeiras, aluguel de imóveis próprios, etc., dependendo da situação, e construo uma outra empresa só com atividade holding. Nessa empresa só com atividade holding, eu coloco lá as fazendas, os imóveis que não têm renda. Então, eu não vou tributar o ITBI daqueles imóveis. Já desses outros, eu vou ter que pagar. Pode falar, Vanildo. Mas, assim, se de início ele não tem intenção de alugar esses imóveis, ele quer, basicamente, para tirar do CPF, passar para o CNPJ da holding. Aí, depois, ele resolve alugar esses imóveis. Aí eu faço a alteração lá, assim, questão do ITBI, porque ele alterou lá, que vai alugar os imóveis, vai ter ITBI, ou isso é visto o ITBI no momento da constituição?
Não é no momento da Constituição. O que a legislação fala? A imunidade de ITBI está vinculada a empresa não ter atividade preponderante relacionada a aluguel de imóveis e compra e venda de imóveis durante 36 meses, tá? Então, assim, se você constituiu a empresa hoje, colocou lá, não tem atividade imobiliária, não tem renda. No ano que vem, daqui 11 meses, ele resolve ter renda desses bens. Aí você vai e coloca uma atividade de aluguel. Se tiver uma fiscalização municipal, vai ter que pagar o ITBI, tá? Então, durante 36 meses não pode ter atividade relacionada, não pode ter renda relacionada à atividade imobiliária, porque senão pode ser autuado, não quer dizer que vai. Geralmente as prefeituras elas não têm aparato suficiente para fiscalizar isso, mas pode ser que sim, tá? Então, seria mais ou menos nesse sentido. O Fabiano levantou a mão já tem um tempo. Posso Se ele falar? quer falar? Pode sim, pode ficar à vontade. Alô? Ainda no campo do planejamento tributário, é bem óbvio, mas é bom lembrar. Eu sou do Simples Nacional. Se eu estou pensando em fazer uma road, eu tenho que ter ciência de que eu vou ter que sair do Simples, não é isso? Porque no Simples não aceita só as pessoas jurídicas. Exatamente. Se a intenção é substituir o quadro societário por um CNPJ, vai ter que sair do Simples. Mas, se a intenção é construir uma holding só para planejamento patrimonial, proteger o seu patrimônio, aí a sua atividade operacional continua no Simples e a sua holding vai para o lucro presumido, por exemplo. Leandro levantou a mão. Não, é só fazendo um adendo naquele questionamento que o Vanildo fez anteriormente. Vanildo, só tem que ser verificado bem no início uma questão seguinte: se você classificar o bem como imobilizado, se houver uma venda futura, o ganho vai ser acrescido direto às bases do imposto de renda e da contribuição social. Tributariamente falando, você vai pagar mais. Se você classificar contabilmente como investimento e constando no contrato social a atividade, por exemplo, de locação de bens móveis, de aluguel de imóveis próprios, que tem que constar lá no objeto social, numa possível venda, você vai colocar um percentual de presunção, por exemplo, de 32%, para depois multiplicar por 15%. Então, bem no início, tem que tomar cuidado como é que você vai classificar isso contabilmente. Se você classificar com imobilizado, tem um desdobramento tributário. Se você classificar como investimento, tem outro desdobramento tributário em que momento? No momento da venda. Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar o todo. Eu não posso pensar só ITBI. Eu tenho que pensar ITBI, eu tenho que pensar PIS, eu tenho que pensar COFINS, eu tenho que pensar imposto de renda, tenho que pensar contribuição social e até juros sobre capital próprio. Eu tenho que pensar o todo quando eu falo de holding. Eu não posso pensar só no ITBI. E nem só no ITCMD também. Sim, vai depender muito da intenção da pessoa que está constituindo, né? Eu já fiz inúmeras holdings que eles não tinham intenção nenhuma em vender e até hoje não venderam nada. E muitas outras que eles desde o início falaram, não, quero vender. Então, o planejamento é diferente. Para cada caso existe um planejamento. A holding ela não é uma receita de bolo e ela não é mágica. Então, para cada um vai ter um planejamento específico. Pode falar, Leandro. Não, ele já acabou. Tá. É porque ele levantou a mão novamente aqui. Tá, certo. Então, falando um pouco sobre a imunidade de TBI que a gente até pontuou. Onde que ela está prevista? Lá no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal. O que está escrito lá? A imunidade de TBI ela existe na integralização de capital para empresas que não possuam atividade preponderante relacionadas à compra e venda de imóveis, arrendamento mercantil e ou locação de imóveis. Esse aqui é o texto da Constituição Federal. Esse texto ele já foi debatido algumas vezes no Judiciário e a gente tem um posicionamento recente do STF acerca desse assunto aqui, tá? É por isso que eu coloquei aqui, cuidado, existe a imunidade de TBI, mas hoje ela tem um posicionamento do STF que não é tão favorável assim para o contribuinte, e a gente vai pontuar aqui agora. Vou mudar aqui o slide. O que o STF falou? Ele decidiu por maioria, né, 7 votos a 4, que incide imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, na integralização de imóveis ao patrimônio de pessoas jurídicas, no caso em que o valor do imóvel exceder o valor do capital social integralizado. O que isso quer dizer? Quando a gente vai incorporar um bem imóvel a um capital de uma empresa, a gente tem duas opções. A gente tem 3, na verdade. Quais seriam as duas menos custosas, de valor menor? Eu incorporo pelo valor de escritura
ou eu incorporo pelo valor de imposto de renda. Se eu fizer isso, eu não vou pagar ganho de capital. Vadoilson, pode falar? Seu microfone está desligado, eu acho, não estou te ouvindo. Adeilson, liga o microfone, Adeilson. Aí, liga. O microfone dele tá ligado, não tá Aí. saindo som mesmo. Não está saindo som. Adeilson, liga o microfone. Não, Everaldo, o microfone dele tá ligado, não tá saindo o som. Então pode continuar, Atos. Tá. Calculando. Eu tô achando que a apresentação tá travada. Ela mudou de página aí ou continua na mesma? Mudou, não. Aí- Aí agora mudou. Pronto, mudou. Vamos Mudou. lá. Tá. Então, eu estava falando aqui do posicionamento do STF e não estava aparecendo. Então, por 7 votos a 4, o STF decidiu que, nos casos em que o valor do imóvel exceder o valor do capital social integralizado, incide em TBI. O que isso quer dizer? Como eu falei, quando a gente vai incorporar um bem ao patrimônio de uma empresa, como capital social, eu tenho duas opções. Ou eu incorporo pelo valor de escritura, ou eu incorporo pelo valor de imposto de renda. Se eu, por exemplo, incorporar por um valor maior que está no imposto de renda ou por um valor maior que está na escritura, eu tenho que pagar ganho de capital, tá? Eu não fazendo isso, eu não pago. Por outro lado, o que a gente tem hoje de realidade no Brasil? A maioria dos bens imóveis declarados em imposto de renda, eles têm valores históricos, a não ser bens mais recentes. Isso chega a ser tão preocupante que, por exemplo, a gente tem cliente que tem fazenda que vale 20 milhões que está declarado lá por 50 mil reais. O que isso impacta? Quando eu vou abrir a holding, eu incorporo esse bem lá por 50 mil para ele não pagar ganho de capital. Quando eu vou na prefeitura pegar uma certidão de imunidade de TBI para poder finalizar o registro do imóvel em nome da holding, a prefeitura vai e fala o seguinte: não, o STF julgou recentemente aí que, como você incorporou só pelos 50 mil e o bem vale 20 milhões, segundo a minha avaliação, eu vou cobrar aí o ITBI sobre a diferença de 20 milhões e 50 mil. E isso acontece e está validado pelo STF, tá? Então, isso é um ponto de muita atenção. Muitas prefeituras não têm conhecimento disso ainda. O STF ele julgou isso em sede de repercussão geral. Então, isso vincula todos os órgãos e instâncias do judiciário, porém, não vincula a administração pública em geral, né? As prefeituras, etc. Uma outra prefeitura já está atenta a isso, já aconteceu da gente receber cobrança e tem que pagar, não tem jeito, mas é um ponto de atenção. Se alguém chegar no escritório de vocês vendendo uma holding para o cliente de vocês e falar que ele não vai pagar ITBI em hipótese alguma, tomem cuidado, pode ser que pague e pode vir na forma de um auto de infração que é pior. Tem multa punitiva, juros de mora, correção, etc. Tá? Então, isso é um ponto aqui que a gente tinha para falar do ITBI. Falando um pouco aqui sobre as esferas da responsabilidade. Por que a gente tem intenção de criar uma holding? Hoje, quem é empresário no país, seja sócio ou administrador, está sujeito a todas essas esferas de responsabilidade aqui. Civil, ambiental, previdenciário, trabalhista, consumidor, societário, tributário, penal. E a gente sabe que não é fácil ser empresário no país. Vez ou outra, tem um fiscal do PROCON batendo na porta, tem um auditor da Receita Estadual batendo na porta, da Prefeitura, tem uma notificação da Receita Federal lá no ECAC pedindo informação, ou declarando a inconformidade de uma compensação, etc. Então, assim, como a gente está sujeito a tudo isso aqui, e a gente tem a possibilidade de fazer um planejamento que vai me trazer mais segurança para o meu patrimônio, por que não adotar, certo? E aqui, o que é o pior daqui? Principalmente trabalhista e tributário, tá? Isso aqui é o que pega mais para as empresas. Então, assim, são os que têm mais eficácia nas cobranças. Então, assim, já que a gente pode levar isso para o cliente, pode levar uma solução que vai trazer mais segurança para ele vai ficar mais tranquilo, por que não fazer, tá? Seguindo, eu trouxe aqui um outro tema que está bastante em alta. Há um tempo atrás, logo no início do mês, a Receita Federal ela publicou que ela passaria a fiscalizar mais o agro, né? Ela incluiu o agro em programa de conformidade tributária. Qual que é o foco da Receita aqui?
A Receita ela vai analisar despesas e receitas dos contribuintes, produtores rurais e pessoas físicas. Por quê? Eu não sei, provavelmente vocês devem ter algum cliente que é do agro, e uma prática muito comum de quem é do agro é o seguinte: o cara passa o ano todo juntando despesa, nota fiscal, sei lá de que seja, que é uma despesa, e juntando receita, e chega lá na época da declaração de imposto de renda em abril, o cara quer fazer o livro caixa ali na hora e já quer que você dê um jeito. Às vezes o cara chega lá com uma diferença tão grande entre receita e despesa que ele vai pagar um absurdo de imposto e quer que você faça alguma coisa, tá? Então, já aconteceu, eu não falei para vocês, mas eu trabalhei muito tempo com contabilidade, por volta de 10 anos, e algum tempo da minha vida eu trabalhei com livro caixa. Então, eu passei muito por isso. O cara queria que eu não incluísse uma nota fiscal de venda de gado, por exemplo, ou que eu inventasse uma despesa, etc. Então, isso acontece, não sei se acontece até hoje, eu não estou mais nessa via, mas pode ser que sim. E com o livro caixa digital, a Receita Federal, ela aparelhou ainda mais a fiscalização dos produtores rurais. Por quê? Principalmente no que concerne a informações de pagamento, tá? O produtor ele está ali mais sujeito à fiscalização. No livro caixa digital hoje, eu tenho que informar, se eu compro um sal mineral, por exemplo, eu tenho que informar como que eu paguei esse sal. Foi pelo caixa? Foi pelo banco? Qual foi a conta que eu utilizei para pagar? Foi cartão de crédito? Foi parcelado ou não? E a Receita ela já tem muita informação nossa. Com a financeira, por exemplo, lá de 2015, ela já sabe muito sobre a nossa movimentação bancária. E agora ela sabe também, focando aqui no agro, ela sabe mais ainda o que o cara comprou, o que ele vendeu, como que ele pagou, como que ele recebeu. Então, assim, nunca foi tão importante e tão urgente fazer um planejamento patrimonial, ainda que não seja por holding, existem outras formas de planejamento patrimonial, mas nunca foi tão importante, tão urgente olhar para o seu patrimônio para que você não tenha aí uma surpresa de perder ele no futuro. Me parece que saiu da tela, que eu estava pronto, voltou, certo. Então, isso aqui, todo ano a Receita Federal, no final do ano, ela lança os focos de fiscalização dela para o ano seguinte. Então, não é só o agro, muitas empresas de muitos segmentos estão no foco aí. No início do ano foram os postos de combustíveis, naquela operação, naquela mega operação que ela fez. Então, assim, ela está sempre ali focando em alguma atividade. Pode ser que seja amanhã ou depois a do seu cliente, tá? E não tem jeito. Sempre que a Receita vem, ela vai encontrar alguma coisa, porque a informação nasce lá no cliente. O contador ele não tem como verificar tudo, linha a linha. Ele vai validar algumas informações, vai fazer a escrituração contábil, fiscal e vai informar, mas a informação nasce lá. Pelo jeito travou lá a conexão dele. Aí tá igual, Pronto. Pronto. Opa, tô ouvindo? Tá. Não, porque tinha dado uma congelada aí. Tá, pronto, voltou. Eu não sei Beleza. até que tempo que eu tava online aqui, mas... Não, é pouca coisa, uns 15 segundinhos. Você tá bom. 15 segundos? Tá. Eu estava falando que é importante vender a solução de planejamento patrimonial para o cliente, porque as receitas fazendárias, como de uma forma geral, estão sempre se atualizando, se aparelhando, e vai ficar cada vez mais difícil de o contribuinte fazer alguma coisa que não está prevista na legislação, e cada vez mais fácil das receitas de fato receberem aquilo que é devido conforme a legislação. O cara não pagou, ele vai ser executado, o patrimônio dele vai ser afetado, e para que ele não tenha surpresa lá na frente, ou que dificulte que isso aconteça, faz um planejamento patrimonial. Beleza? Qual que é o momento ideal para... Espera um pouquinho, bota aí, faz a pergunta. Liga o microfone. Boa noite a todos. Agora está escutando? Cadê? Sim, agora sim. Não, é porque aquela hora eu estava no celular e eu não sei, eu destravava o microfone e não funcionava. Aí agora eu liguei o notebook aqui, agora eu quero ver. Apaga a mãozinha logo aí.
Certíssimo. É o seguinte, doutor, eu tenho uma dúvida da seguinte forma. Tem como, assim, um exemplo, eu estou com um caso lá que ela é meieira, né? Um exemplo, o cônjuge dela veio a falecer e teria como já esses bens herdados já migrar, em vez da pessoa, para a pessoa física, já direto para uma holding? Um exemplo assim, sem passar pela pessoa física para depois ir para a holding? Tá. Nessa condição, já foi resolvido o inventário ou não? Ainda não, né? O inventário está em processo, processo ainda, é o formal de partilha. Tá. Assim, quando a gente vai incorporar um patrimônio ao capital social, o patrimônio tem que estar em nome do sócio. Então, Parou. Travou de novo. Travou de novo lá. Ué, O que só na está minha acontecendo pergunta, com o pessoal? Oi, pronto, voltei. Voltou. Voltei. Pronto, tá. Respondendo a sua pergunta. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Tá está tranquilo. Vamos lá. Quando eu vou incorporar o patrimônio da holding ou de uma empresa qualquer, o patrimônio tem que estar em nome da pessoa física, tá? Tem que estar em nome do sócio. Existe uma forma de transferir direto? Existe, mas ela vai ficar mais cara, porque, na verdade, em se tratando de inventário, nem existe. Primeiro, o herdeiro ele tem que receber o bem para depois incorporar um CNPJ. Ele poderia fazer uma compra e venda direta, mas aí ele teria que pagar o ITBI, etc. Ou poderia fazer uma doação e essa doação acresceria ao ITCMD incidente aí em toda a operação. Então, para ficar mais barato, é mais interessante receber o patrimônio no CPF e depois incorporar na holding, tá? Acho que não. Pode continuar. Momento ideal para se criar uma holding. Como eu falei para vocês, a holding não é uma solução mágica que vai blindar todo e qualquer problema, mas sim uma grande aliada na prevenção de problemas futuros. É um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, assim, o momento ideal para realizar um planejamento... Passa. Aí. Pronto. O momento ideal para realizar um planejamento é antes da ocorrência de um problema, certo? Assim, ocorreu um problema, dá para planejar? Dá para a gente planejar. Só que aí a gente vai pesar outras situações. Porque quando a gente está diante, por exemplo, de uma execução, seja ela fiscal ou execução civil, a gente tem que tomar cuidado para não cair, por exemplo, numa fraude contra credores ou uma fraude contra a fazenda pública. Então, se a pessoa já vem com um problema, seja trabalhista, fiscal, qualquer que seja, a gente tem que analisar com mais cautela. E é interessante que tenha ali um jurídico para poder acompanhar, porque existem alguns crimes previstos na legislação que são decorrentes da movimentação de patrimônio com o fim de burlar ou o fim de não pagar alguma dívida, tá? Então, principalmente fiscal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Momento ideal, ninguém tem nenhum problema, tá tudo redondinho, é o momento ideal, mas mesmo tendo problema, a gente ainda consegue fazer um bom planejamento, visando principalmente a proteção daquele patrimônio que ainda não foi afetado, ou um patrimônio suficiente para que o débito não seja alcançado por uma fraude de execução, por exemplo, e visando também um planejamento tributário, reduzindo, por exemplo, conseguindo, por exemplo, mais despesa para o lucro real, como a gente falou anteriormente. Então, assim, qualquer momento é um bom momento para fazer uma holding, fazer um planejamento patrimonial. O ideal é que não se tenha problema, mas se tiver, ainda dá para trabalhar, certo? Mudei aqui, vamos ver se vai mudar. Fábio, Pronto. fala, Fábio. Fábia. Questão da possível vulnerabilidade de uma holding. Por exemplo, eu sou patriarca, tenho 3 filhos, né? Então, eu concentro aí 90%, transfiro para os 3 filhos, 30% para cada um. O avião cai com 2 deles, morre 2 filhos. Consequentemente, esse patrimônio vai para a esposa e para os filhos. Eles podem tomar a decisão de querer sair da sociedade, tirar a parte deles, desvincular do segmento e comprometer esse segmento? Tá.
duas situações aí. Primeiro, eu vou mostrar mais adiante que não necessariamente o patrimônio vai para a sucessão direto. Existe no Código Civil uma previsão de reversão do patrimônio. Tem um artigo lá no Código Civil, acho que é 547, se não me engano, que ele prevê o seguinte: quando o donatário falece antes do doador, se o doador tiver gravado a doação com uma cláusula de reversão, se o donatário falecer antes, esse patrimônio volta para o doador, tá? Então, não necessariamente o patrimônio vai para a sucessão direta, ele pode voltar para o doador se tiver essa cláusula. O teu outro questionamento: se os herdeiros, caso o patrimônio vá para eles, não quiserem continuar na atividade, eles podem sair? Podem, porque, assim, no Brasil, ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém, tá? Não existe essa obrigação legal. Então, eu não sou obrigado a ficar numa empresa que eu não quero. Só que se eu sair, eu tenho direito à minha participação. Qual que é a grande jogada aí? No momento que o sócio sai, se não tiver nenhuma previsão no contrato social, ele vai ter que receber aqueles valores imediatamente. O valor lá do balanço levantado especial, lá da data, vai receber aquele valor do patrimônio líquido que corresponde a ele. A gente pode colocar uma previsão no contrato social, dispondo da seguinte forma: se um dos sócios não quiserem mais continuar na atividade, tiver o interesse de sair por qualquer que seja o motivo, o sócio vai sair, mas ele vai receber a participação dele em 120 parcelas, com a primeira para 120 dias, ou 90 dias, 60 dias. E com isso, eu não tiro o capital da sociedade de uma forma imediata. Eu consigo programar aquele pagamento de uma forma que não vai pesar ali no caixa da empresa ou no patrimônio da empresa. Então, assim, é bem pertinente, bem interessante a pergunta, e existem essas duas formas aí de tratativa para essa situação, tá? Otto, vamos supor que eu participei da ONG com bens, certo? Uhum. Todos os bens. Aí passou um tempo, aí eu quero sair. Eu posso pegar os mesmos bens de volta? Se tiver uma previsão no contrato social, sim, não tem problema. Aí, o contrato social ele é um acordo de vontades. Geralmente, os bens, quando a gente fala de holding, a gente está falando da família. Eu construo uma holding com a minha família. Então, se você é o patriarca, você vai ter um poder decisivo maior do que os outros. Então, assim, se você fala, não quero mais essa empresa, eu vou desconstruir ela. Nas holdings que nós fazemos, nós colocamos a previsão de que o patriarca pode tomar decisões de desconstruir, de vender um bem, de colocar outro bem. Ele pode tomar essas decisões, tá? Então, vai depender muito da disposição do contrato, mas as que nós fazemos, a gente prevê toda essa situação. Isso tudo tem que ser pontuado antes de construir a empresa, porque pode ser um problema, de fato, eu querer sair, querer pegar meus bens de volta e não ter a previsão no contrato, aí vira um problema, né? Mas, geralmente, a holding ela é feita com pai, cônjuge e filhos. Então, aí é uma situação mais simples de tratar, é tratado em casa. Agora, falando de uma empresa comum, que o capital foi constituído com imóveis, tanto de um sócio quanto de outro sócio, se não tiver nenhuma previsão tratando lá de um encerramento de atividade, como que vai ser a distribuição desses imóveis, pode ser um problema grande, né? Então, é uma pergunta bem pertinente também. Holding é planejamento e não mágica. Leandro? Fala, Leandro. Nesse caso aí que o Everaldo falou, por exemplo, não seria melhor no momento da constituição do contrato gravar uma cláusula de usufruto, porque aí ele colocaria a propriedade dos bens, por exemplo, nos filhos dele, porém ele continuaria com o direito de exercer a administração, o direito a voto e tudo, porque enquanto ele não falecesse, ele tinha direito a voto, tinha direito ao lucro, a receber o lucro. Simplesmente ele passou a propriedade para os filhos enquanto ele não falecer. Sim, os filhos são no proprietários nesse caso. Logo à frente, a gente vai ver essas cláusulas aí como ferramenta de proteção. E vai chegar no usufruto também, mas pode ser uma opção, tá? O usufruto na verdade, é uma opção que a gente usa bastante, que tem muita eficácia, tá? Holding é planejamento e não mágica. Planejar, o que é planejar? Elaborar o plano, projetar, programar, antecipar, principalmente antecipar
problemas, Tira a tá? mãozinha, Isso. O que a gente visa com a holding? Separar o patrimônio das atividades de risco, obter vantagens tributárias com a separação desse patrimônio, criar camadas de proteção visando uma maior segurança, organizar a sucessão da atividade empresarial e do patrimônio, aprimorar o controle desse patrimônio e reduzir os custos da sucessão. Então, tudo isso aqui são objetivos que a gente tem com a holding. Geralmente, quando a gente vai começar um planejamento, a gente pergunta para o empresário qual que é a sua intenção em fazer a holding. Como a gente já falou anteriormente, uns têm a intenção de reduzir tributo. Eu alugo um imóvel na pessoa física, então eu vou passar para uma empresa, eu vou reduzir ali a carga tributária de imposto de renda, por exemplo. Outros têm a intenção de ter uma maior proteção, então a gente tem também essa possibilidade. Outros têm a intenção de já distribuir esse patrimônio enquanto em vida, também tem essa possibilidade. Então a gente sempre questiona qual que é a sua intenção, por que você procurou fazer uma holding, tá? Agora vamos falar das cláusulas. Inclusive, a gente já pontuou algumas delas aqui. Ferramentas importantes na holding. Usufruto. Usufruto ele é um direito real sobre coisas alheias. Por exemplo, quando eu dou cotas ou dou um imóvel para um filho, eu estou doando a propriedade daquele bem. Mas eu não estou doando todas as exposições da propriedade que existem na legislação. A legislação ela fala que o proprietário pode usar do bem, ele pode gozar do bem e ele pode dispor do bem. O que é dispor? Comprar, vender, dar em garantia, etc. Quando eu gravo um bem que eu estou doando com cláusula de usufruto, o que eu estou passando para aquela pessoa é só a propriedade, a nua propriedade. Eu, enquanto usufrutuário, eu posso usar e gozar do bem. Então, enquanto eu, vida, tiver, se o usufruto for vitalício, eu tenho total administração sobre o bem, inclusive sobre os frutos do bem. Eu posso alugar aquele bem e a renda do aluguel vai ser minha, tá? Então, existe essa previsão. E quem recebeu aquele bem em doação, com cláusula de usufruto, nada pode fazer. Ele não pode nem usar, nem gozar e nem dispor do bem. Ele não pode dar aquele bem em garantia, ele não pode vender aquele bem, tá? Então, uma coisa que o Leandro já pontuou, a gente está falando aqui com mais profundidade agora. Onde que está a previsão do usufruto? Lá no artigo 1225 do Código Civil, tá? 1225, inciso 4. O usufruto é uma ferramenta muito importante, muito usada, é meio óbvio por quê, né? Então, é uma segurança muito grande para quem está fazendo a doação. Eu vou doar aqui, mas a administração total é minha. Só quando eu falecer, a pessoa vai poder usar daquele bem. Outra coisa, a gente pode gravar também um duplo usufruto. O que seria isso? O patriarca grava a doação com usufruto para ele, usufruto vitalício, e coloca também o cônjuge dele. Quando ele falecer, o usufruto passa para o cônjuge. Enquanto o cônjuge não falecer, aquela pessoa que recebeu o bem ou as cotas em doação, nada vai poder fazer com aquele bem, tá? Cláusula de inalienabilidade. É uma característica dos bens que, por disposição legal ou por ato de vontade de seu proprietário, no momento de sua transmissão por herança ou doação, não podem ser alienados e nem penhorados. Quando eu faço uma doação com cláusula de inalienabilidade, eu estou gravando ali que aquele bem que eu estou doando, mesmo que ele não tenha usufruto, ele não pode ser penhorado e nem alienado, tá? E quando eu gravo com essa cláusula, que está prevista lá no artigo 1911 do Código Civil, eu gravo também, por consequência, está tudo ali meio que junto, a doação com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, tá? O que é a cláusula de incomunicabilidade? No momento da doação, eu posso gravar lá que, no caso de que o donatário, quem está recebendo aquele bem em doação, caso ele contraia casamento ou arrume um cônjuge, aquele bem ele não vai comunicar com o patrimônio do cônjuge, tá? Então, assim, é uma cláusula bastante utilizada também e que dá uma maior segurança para quem está doando. Geralmente a gente não quer, a intenção é que a gente faça a doação e a pessoa que está recebendo aquele bem usufrua daquele bem. E, porventura, se aquela pessoa que recebeu o bem casa e divorcia, aquele bem pode entrar numa partilha de divórcio se ele não tiver gravado com essa cláusula, tá?
Então, uma cláusula bastante utilizada também, é bastante usual. Mudei aqui, vamos ver se vai atualizar. Pronto. Outra cláusula bastante utilizada, cláusula de reversão, que a gente até falou anteriormente. O que quer dizer? Está prevista lá no artigo 547 do Código Civil, lembrei mesmo. Quando eu dou um bem, eu gravando essa doação com cláusula de reversão, quem recebeu o bem de doação, caso faleça primeiro, aquele bem não passa para os herdeiros do falecido, ele volta para o meu patrimônio, tá? Assim, nem todo mundo grava a holding com as doações com essa cláusula, porque geralmente algumas pessoas têm a intenção de que os herdeiros diretos, os filhos, recebam aquele patrimônio. Mas, vez ou outra, aparece alguém que quer gravar por conta de relação conjugal do filho, por exemplo. Ele não quer que, no caso de falecimento do filho, aquele bem seja partilhado com o cônjuge. Vanildo levantou a mão, pode falar. Então, me tira uma dúvida, assim, pelo que você apresentou, assim, vai constituir a hold com os bens, colocar lá, essas decisões, assim, de doação, que vai com essas cláusulas, vai ser feito, então, num segundo contrato social? Pode ser feito no contrato social de constituição ou pode ser feito numa alteração contratual posterior, como também pode ser feito um acordo de cotistas, que são outras ferramentas que a gente tem no planejamento, e um acordo de família. Geralmente, a gente acrescenta essas cláusulas na primeira alteração contratual. No contrato social, a gente constitui a empresa, coloca os bens, e aí depois a gente vai distribuindo esses bens com as doações e a gravação dessas cláusulas. O Leandro levantou a mão. E vai uma dica aí, né? Vale lembrar que para efetuar o destaque dessas cláusulas, é interessante constituir uma sociedade limitada, né? Aí ela é uma sociedade mais simples de você gerir esse contrato, você torna a escrita mais simples para gerir essas cláusulas. Então, mais indicado aí seria uma sociedade limitada. Sim, o tipo societário mais usual em holding é a sociedade limitada. Tem como fazer sociedade anônima? Tem, mas é muito complexo, é muito custoso, é muito caro. Geralmente, quem vai construir a holding não opta pela SA. Opta mesmo pela sociedade limitada, que é uma sociedade mais simplificada, como o Leandro falou, e é mais fácil, né, de menos complexidade, tá? E não quer dizer que ela não tenha eficácia, ela é muito eficaz para o que ela se propõe. Iranilde. Iranildo, liga o microfone, Lari. Estou tentando aqui, agora deu certo. Boa noite. Eu acredito que você já tenha falado sobre isso, mas eu perdi. Quando esses bens, eles são incluídos ali na holding, esses bens, eles têm que ser registrados em cartório, tipo, sai da pessoa física e coloca no CNPJ, o registro em cartório, vamos supor, de uma casa, de um prédio? Sim, tem que estar no CNPJ da holding? Sim, tem que estar no CNPJ da holding. Abrir a empresa, constituir ali, o contrato social foi registrado pela junta comercial, eu vou pegar esse contrato social, vou na prefeitura, se for o caso, vou pedir uma certidão de imunidade TBI, se não for o caso, eu vou pagar o ITBI, depois disso eu vou lá no cartório de registro de imóveis e faço o registro na matrícula do imóvel. A formalidade é essa. Eu não preciso de escritura, mas o registro deve ser feito. Oi, Leandro, pode falar. Não, só para deixar mais claro aí para a colega, seria o seguinte: quando você constitui uma empresa, em vez de você constituir essa empresa com capital, você vai integralizar esse capital em formas de bens. E se for uma holding familiar, esse bem vai ser o bem do sócio, que você vai integralizar o capital com ele para quê? Para ele passar a ser propriedade de quem? Da empresa, do CNPJ. Então, em vez de você integralizar com dinheiro, em espécies, você integraliza com bens, que seria o bem de quem? Da pessoa física, para proteger o patrimônio, ou seja, formar ali um cofre. Isso, justamente, a ideia é essa mesmo, tá? Então, incorporei o bem ao capital, tenho que levar lá no cartório para registrar.
Se não levar, eu deixei de cumprir uma formalidade e a legislação brasileira fala que quem não registra não é dono. Então, para todos os efeitos, o bem ainda vai continuar sendo do sócio ou da empresa operacional e não da holding, tá? Outra cláusula importante que a gente tem no planejamento Oi. Essa integralização de capital, ela tem que ser o valor que está na declaração da pessoa que vai constituir a rede. O ideal é que seja, porque se não for, se você colocar um valor maior, no momento da incorporação, você vai ter que pagar ganho de capital, tá? Falou. Então, o ideal é que seja. Outra cláusula importante, distribuição desproporcional de lucros. Lá no artigo 1007 do Código Civil, tem a previsão de que... Iranildo, desliga aí a sua mãozinha. Iranildo, desliga a sua mãozinha. Aí. Pronto. Lá no artigo 1007 do Código Civil, tem a disposição seguinte. Não dispondo em contrário o contrato social, as empresas, os sócios, eles podem distribuir os lucros de maneira desproporcional, tá? Ou vice-versa. Então, o que ele me diz com isso? Que se eu colocar lá no contrato social que a distribuição de lucros pode ser proporcional ou desproporcional, lá no final do ano, quando eu levantar o balanço e lá na minha conta de resultado de lucro tiver um valor a distribuir, quem tem menos cotas pode também receber um valor maior, não necessariamente correspondente às suas cotas. Isso é interessante porque se eu recebo um valor maior, eu posso comprar cotas do meu pai, por exemplo. Então, eu não preciso pagar ITCMD na hora ao invés dele me doar, eu vou comprar, e o imposto de renda já foi pago lá na pessoa jurídica, certo? Então, é uma forma de planejamento. Isso não é só vantagem, também tem a desvantagem. Quando eu compro cotas, quem está me vendendo não tem como gravar essa venda com reversão, nem com usufruto, nem com nada disso. Eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu sou proprietário e posso fazer o que eu quiser, a não ser que eu seja menor, incapaz. Se eu for capaz, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é uma situação a se pensar. A gente sempre coloca as duas opções pro empresário lá no momento de distribuir lucros. Aqui a gente tem... Mas por que essa pessoa que tem menos cota pode receber mais? Baseado em quê? No artigo 1007 do Código Civil. O artigo 1007 do Código Civil, ele autoriza. Ele fala o seguinte: quando assim dispuser o contrato social, podem distribuir lucros de maneira desproporcional às suas participações societárias. Tá? Lá no artigo 1007 do Código Civil tem essa previsão lá. Tá a previsão. Mas baseado em quê? Eu trabalhei, se eu trabalhei mais, baseado em quê que ele pode receber mais? A legislação, ela não condiciona. Então, assim... Aí lógico, não? Aí se a gente for pensar pelo lado lógico, não faz sentido. Mas no direito privado, o que não é proibido é permitido, diferente do direito público, que o que não é permitido é proibido. Então, se a legislação permite e não tem condição, eu posso fazer. Mas sem lógica também não tem lógica. O que a gente faz, geralmente? Geralmente tem um filho que ele é mais engajado, que a gente vê que ele vai continuar nas atividades da família. Então, aquele cara recebe mais, porque ele trabalha lá, ele está na frente do negócio, tal, aquele cara recebe mais e ele vai adquirindo cotas. Tá? Os outros geralmente recebem doação, mas é uma forma de planejar aí. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, eu acho que foi o Leandro. Agora, Everaldo, tem um detalhe também, tem outro lado da balança. A medida da desproporcionalidade dele, da distribuição de lucros, influencia também não só no direito, mas na obrigação também. Então, à medida que ele recebe lucro desproporcional em relação a outro sócio, suponhamos, ele vai responder também na desproporcionalidade dele. Então, tem os dois, não tem só o lado positivo, não, tem um lado negativo também. Exatamente. Assim, quando vai ter a distribuição desproporcional, o que a gente orienta? Que seja feita uma ata, seja registrada, tudo certinho. Naquele ano, se tiver uma revisão contábil, pode ser que dê prejuízo, por exemplo, ele vai ter que arcar com
a desproporcionalidade também. O contrato social ele vai prever que pode ser distribuído de maneira proporcional ou desproporcional. Então, todo ano os sócios podem resolver. Nesse ano a gente vai distribuir de forma proporcional ou desproporcional. Eu não sei quem estava na fila, não sei se era o Vanildo ou o Fabiano. Posso falar? Claro, cara. Então, vai lá. O Everaldo questionou essa questão da desproporcionalidade das cotas. O artigo 1007, lá do Código Civil, é quem, no meu ponto de vista, quem viabiliza a holding. Por quê? Porque se eu pegar a minha empresa e doar 50% das cotas para o meu filho, vai ter imposto. Então, eu coloco ele com 1% e dou 90% da distribuição de lucro. Com a passão dos meses, ele vai adquirindo o patrimônio. Quer dizer, ele vai... Eu estou doando dinheiro para ele de forma indireta, através do 1007, não é isso, doutor? Exatamente. Só que aí é o seguinte, uma coisa que a gente não falou. Na hora de registrar isso na contabilidade, assim, se a gente for olhar a norma contábil, a cota, o lucro e o prejuízo tem que ser distribuído na forma da participação. Então, se eu distribuo mais para uma pessoa que tem menos, eu vou criar uma obrigação com essa pessoa que tem menos, para no futuro ela ter que ressarcir quem tem mais. Então, qual que é a ideia aí? No lançamento contábil, vai se criar uma obrigação a pagar a futura, e quando essa pessoa tiver cotas suficientes para receber um lucro alto, ela vai começar a pagar essa obrigação, porque o lucro ele já vai ser distribuído de uma forma mais equânime, mais proporcional, né, entre as duas pessoas. Então, tem essa questão contábil também, tá? Então, tudo isso tem que ser tratado. Acho que o Vanildo levantou a mão logo em seguida. A minha dúvida é em relação, por exemplo, se eu sou casado, eu já tinha bens antes do casamento, aí o regime de casamento, vamos supor, o mais comum, acho que é a separação, não é? O mais comum é a comunhão parcial. Comunhão parcial. Então, aí, esse é o que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem aos dois, né? Isso, exatamente. Se eu coloco todos os bens adquiridos na constância e o que eu tinha antes, ponho nessa hold, se depois, assim, acontecer negócio de separação, como é que ficaria isso, assim, se eu me separo? Esses bens, aí todos, ele entra, minha esposa vai ter direito a metade das cotas dessa empresa? Tá, lembrando que hold é planejamento. Então, na hora de fazer o planejamento, a gente tem que analisar tudo. Se você colocar esses bens lá, vai criar meio que uma confusão patrimonial que vai ficar depois difícil de separar na hora de um divórcio. Então, os bens que são antes da constância do casamento, é importante que a gente deixe separado, a não ser que tenha uma finalidade específica. A gente pode criar uma empresa que vai dar também uma proteção patrimonial com só você sendo sócio, por exemplo, tá? Então, assim, existem outras formas de tratar esses bens, mas é interessante analisar caso a caso, tá? Sempre, holding é planejamento, então tem que olhar tudo. Quando eu vou planejar, eu tenho que olhar tudo. Tem também a situação, no direito brasileiro, o bem de família ele é impenhorável, tá? Então tem gente que tem o bem de família já há muito tempo, e aí começa a contrair dívida e começa a ter problema. O que eu já vi acontecer? Vinha um profissional, vendeu uma holding para a pessoa que tem um único bem, e esse bem é de família, e incorporar esse bem na holding. Quando eu incorporo esse bem na holding, o bem perde a característica de bem de família. Então, ele passa a ser penhorável. E a pessoa perde o bem, tá? Então, isso acontece também. A gente tem que analisar tudo e todas as situações para a gente não trazer um problema ao invés de uma solução para o cliente, tá? É bem importante esses pontos, esses questionamentos. Acho que foi, né? Todo mundo? Foi. Acho que sim. Tá, beleza. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de estrutura que a gente trabalhou recentemente. Esse cliente aqui, deixa eu ver se já está aparecendo. Esse cliente aqui, ele tinha muitos imóveis rurais, que ele explora a atividade rural nesses imóveis, e muitos imóveis urbanos, que alguns deles são alugados, tá? Em sua maioria são alugados. O que a gente propôs para ele? Separar as atividades de rural e urbana, e constituir duas holdings. Aqui ele pagou ITBI e aqui ele não pagou ITBI. Então, a gente já teve uma economia que, se a gente constituir só uma, ele pagaria ITBI sobre todo esse patrimônio, certo? Os filhos passaram a ser sócios dele
E a gente fez um planejamento para 6 anos, em 6 anos, os filhos terem de 10% a 20% do patrimônio de cada uma dessas empresas, tá? Então, ao longo do tempo, daqui a mais ou menos 7 anos, provavelmente os filhos já vão ter aproximadamente 40% do patrimônio total da família. E todas as doações vão ser gravadas com algumas das cláusulas que eu falei para vocês, principalmente com usufruto, certo? Ao invés dele ser sócio pessoa física dessas duas empresas aqui, a gente criou uma holding participação para ele, e ao invés de aparecer o CPF dele nas duas empresas, a gente colocou um CNPJ. A gente criou com isso uma camada de proteção. Então, qualquer problema que ele tenha aqui numa fazenda, sei lá, um peão morreu mexendo com boi, vai ter uma ação indenizatória, quando forem procurar o dono da empresa que está o imóvel, a fazenda, não vão encontrar o CPF dele, vão encontrar um CNPJ. Então, para eu chegar no CPF dele, que é a última instância, o detentor de todo esse patrimônio dessa estrutura, eu tenho que desconsiderar, via processo judicial, essa empresa de participação, tá? Então, eu criei uma camada de segurança eficaz. Outra coisa, quando ele falecer, os filhos vão trabalhar a sucessão na holding de participação, tá? A holding de participação é sócio das duas. Então, ao invés de trabalhar a sucessão aqui, eles sucedem as cotas da holding de participação, certo? Então, o que facilita, né? Eu não vou trabalhar em duas empresas, vou trabalhar só em uma. Então, assim, é importante, eu acho interessante trazer, assim, de forma prática, porque é melhor para a gente visualizar. A gente só falando, teoria fica mais complexo, mais complicado, certo? Por fim, pessoal, já finalizando aqui, mudando aqui o meu slide, pronto. Holding é planejamento e não mágica. Criar uma holding não é simplesmente abrir um CNPJ e incorporar bens móveis e imóveis. Vai muito além. O projeto de uma verdadeira holding considera aspectos contábeis. É muito importante considerar aspectos contábeis para que eu não tenha uma autoinfração lá na frente, tá? E aspectos jurídicos prévios ao início do projeto. Planeja a estrutura societária que melhor atenda os interesses da família. A holding não é receita de bolo. Cada família vai ter uma estrutura específica para ela, tá? Cria planos de transferência do patrimônio com o menor custo possível. Vezes vai ser doação, vezes vai ser compra de cotas, vai depender da situação, sempre pensando no menor custo. Utiliza-se de ferramentas que tragam segurança e tranquilidade para o patriarca da família enquanto doador de bens. Cláusula de usufruto, cláusula de reversão, impenhabilidade e etc. E, por fim, observe estritamente os ditames legais, sem disfarces. A holding, uma verdadeira holding, ela não vem para burlar a legislação, nem fiscal, nem trabalhista, nem nada disso. Ela é uma forma de planejamento tributário, planejamento patrimonial, prevista na legislação, tá? E não tem a intenção nenhuma de não pagar tributo, nem nada disso. A intenção é pagar, mas o menor valor que é possível de acordo com a legislação, certo? Então, pessoal, era essa a minha contribuição para com os senhores essa noite e estou aqui à disposição para responder as perguntas, caso tenham. Pode falar. Fábio, fala. Pode parar a apresentação para aparecer todo mundo. Vou parar aqui, tô saindo aqui já. Então. Isso. Alô? Fala, Fábio. Estamos te ouvindo. Então, eu posso dizer que a holding é uma incentivadora da contabilidade. Por exemplo, eu posso ter uma empresa no Simples Nacional que eu não quero fazer a contabilidade. Eu posso ter no presumido, não, vou fazer o livro caixa, mas na hora que eu faço uma holding, eu me sinto obrigatório fazer uma contabilidade para ter uma distribuição de lucro saudável, não é isso? Sim, a holding ela serve também para uma distribuição de lucro saudável, né? Com certeza ela facilita tudo. Ela cria mais um CNPJ para o escritório de vocês, então vocês vão ter uma receita recorrente a mais, tá? Ela vai criar mais obrigações acessórias, então vocês vão ter receitas a mais também. E ela vai ser um diferencial para o escritório de vocês, né? Vocês vão agregar mais valor para os clientes de vocês com o planejamento. Eu não sei quem levantou primeiro. É o Valdois. Boa noite a todos aí. Depois o Sindicato, depois o Leandro.
Doutor, é o seguinte, eu tenho uma particularidade lá, no meu entendimento, eu queria tirar essa dúvida se encaixaria uma hold ali. Há uma exploração de imóveis rural em conjunto, via contrato de arrendamento, certo? E essa exploração ali começou a um imóvel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim, já está virando para a obrigatoriedade do livro caixa digital. Nesse caso aí, encaixaria também? O seu cliente, ele é proprietário dos imóveis ou ele está tomando os imóveis em arrendamento? Só arrendo, isso aí que é o... Então, assim, pensando, como ele está alugando, teoricamente, os imóveis, arrendando. A gente não vê assim, ele tem um exemplo assim, da exploração em total dele, 20% é dele, é dele mesmo, tá, da pessoa física, o restante 80% ali é de contrato de arrendo, entendeu? E tá caindo naquela observação que o doutor falou lá no início, entendeu? A da obrigatoriedade. Já distribuir para os cônjuges lá, o ano que vem não tem como sair do livro caixa esse ano, né? Para escriturar o ano que vem, de digital, entendeu? Digital, Se ele tiver um imóvel que seja dele, vale a pena construir uma holding. Se não tiver, a gente não vê. Geralmente, a atividade de pessoa física, geralmente, não é todos os casos, a atividade rural é mais interessante na pessoa física, a depender do que ele explora. Eu não sei qual que é a atividade dele. Uma pergunta aqui. Então, eu poderia, nesses 20%, ele poderia abrir uma holding e movimentar a receita desses arrendos nela? Sim, pode. Ela não vai ser uma holding patrimonial, porque ela não tem patrimônio, mas ela pode ser uma holding controladora, por exemplo. Ela está controlando a atividade dele, tá? Então, é uma possibilidade, sim. Uma possibilidade. Não, perfeito. Essa era a minha dúvida. Leandro. Obrigado. Pera aí, Everaldo. Então... Não, é porque o Sérgio Martins, ele disse que está sem áudio e ele precisa tirar uma dúvida. Ele pergunta qual o procedimento a ser adotado na venda de um imóvel integralizado na holding. Tá, se ele tiver incorporado ao capital social, eu tenho que fazer a desincorporação desse imóvel e fazer a venda dele normal, tá? Quando eu desincorporo, ele volta para o patrimônio de quem incorporou, e aí vai ser uma venda direta PF, PJ ou PF, PF, vai depender muito de como que está sendo essa situação. Agora, se ele não tiver incorporado ao capital, se for uma compra e venda direta com a holding, ele pode fazer uma compra e venda, uma escritura de compra e venda direto com quem está comprando o imóvel, e vai ser uma operação normal, tá? Tá. E o Fernando Alves também ele perguntou qual o prazo para integralizar os bens ao capital da holding. Tá, assim, não existe prazo para integralizar em si. O que é a integralização? É eu constituir uma empresa e colocar o imóvel como capital da empresa. A partir do momento que o contrato social está chancelado pela junta, ele está integralizado. Porém, eu acredito que a pergunta dele seria registrar esses bens no cartório de registro de imóveis. Não existe um prazo para isso, até mesmo porque se você tiver 10 imóveis e for querer registrar todos de uma vez, vai ser caro. O interessante é que você registre o quanto antes, mas você pode fazer um planejamento. A cada 2 meses, a cada 3 meses, faz alguns registros, etc. Tá? Não tem prazo específico na legislação. Mas, assim, se esses imóveis eles tiverem receita de aluguel ou se eles forem aluguel da empresa, por exemplo, operacional, é interessante que registre logo para formalizar todas essas operações aí. Não, beleza. As perguntas que tinham aqui eram só essas. Leandro? Não, só fazendo um adendo lá na colocação do Fábio, o que ocorre? A holding, ela vai se submeter ao regime tributário que ela está. Agora, as regras daquele regime tributário, seja lucro presumido, seja lucro real, ou anual ou trimestral. Só que tem um detalhe, eu tenho que verificar se ela é pura ou se ela é mista. Se ela for pura, primeiro ela não vai ter nem tributação dos 4 federais. Até porque a principal receita de uma holding é por avaliação de investimento pela equivalência patrimonial. Agora, se ela for mista, se ela tiver uma receita de aluguel, aí eu vou tributar lucro presumido, normal, se eu tiver um lucro real, vou me submeter ao regramento desses regimes tributários. E a distribuição de lucro, ela segue essa regra. Então, como é que funciona a distribuição de lucro no lucro presumido? Vai seguir a regra.
Como funciona a distribuição de lucro lá no lucro real? Vai seguir a regra. O que eu tenho que saber é se trata-se de uma hold pura ou se é uma hold mista. Se for uma hold pura, tem um desdobramento. Se for mista, tem outro. Perfeito, isso mesmo, Leandro. Boa contribuição. Assim, a gente não esgotou o tema aqui, tem muita coisa para falar sobre holding, mas assim, de uma forma mais geral, o que aparece mais no dia a dia são essas questões que nós abordamos, certo? Tem um rapaz aqui que perguntou: a junta comercial está registrando a hold normalmente agora? Sim, normalmente. Normalmente. Vai aparecer lá um contrato em uma sociedade limitada, com a denominação social, provavelmente vai ter holding, a junta vai registrar normalmente. Nunca tivemos empecilho com juntas comerciais, não. O nosso colega Marcos Vinícius perguntou isso para nós. Leandro, tira uma mãozinha daí, Leandro. Tá bom. Então, já 9 horas, eu acho que o objetivo foi tomado, certo? Teve 40 e tantas pessoas aqui, certo? Agora é o seguinte, vocês como chama lá a firma? Simplifica Inteligência Tributária. E o pessoal da PHD também, certo? Se quiserem vir sempre na reunião, aí tem muita gente que está sabendo muita coisa aqui, certo? Então, aqui poderia ser um fórum, certo? De que a gente adquire conhecimento, né? Para Acho corrigir, que por aí PHD, Levi, o grupo PHD, Levi e o pessoal É? aí, dos advogados. Sim, Só seria pra uma satisfação muito corrigir, grande. Fala, Duane. Só para corrigir, é PHD, Levi e o pessoal aí, nossa equipe dos advogados, viu? Ah. Alguém quer falar mais alguma coisa? Chegou a Ô, hora. Geraldo, Wagner, Geraldo, fala. vê se o doutor, esse material aí, para a gente que vai estudar futuramente esse assunto mas aí, tá esse material gravado. vai ficar disponível para nós? Está gravado, Wagner. Eles autorizaram a gente publicar, né? Autoriza? Sim, autoriza. Pode publicar tranquilamente. Tá gravado, Wagner. Eu vou colocar no nosso site. Ontem ainda, eu acho que a Duane encaminhou esse slide pro pessoal aí. Certo, Duane? Não sei se a Duane está ouvindo. Ah, pronto. Foi, eu passei para Tá. eles lá. Aí eles publicaram lá no grupo. Tá. Fiquem à vontade aí para utilizar, sem problema nenhum. Tranquilo. Vanildo, fala. Não, eu queria saber, vai disponibilizar o contato de vocês, que eu tenho uns clientes que têm interesse em constituir hold. Já conversei com outros advogados e o cara não explicou. Eu vi que vocês são bastante detalhistas, assim, e eu gostei. Então, eu queria o contato de vocês. Aí é com a gente aqui. Me dá um oi no WhatsApp. O Everaldo vai estar passando o meu contato. Aí você pode entrar em contato comigo, que eu vou passar para eu quero comissão também, viu? Pessoal. Não, com certeza vai ter uma comissãozinha aí. Tá bom. Então, fica assim. Ô, Leandro, quer falar alguma coisa? Não, só para dar uma dica também, uma grande vantagem também da hold, por exemplo, se a gente for comparar com o inventário, é sobre, por exemplo, que o inventário ele pode ocorrer aí em 2 âmbitos, né? No âmbito judicial e no extrajudicial. No judicial já evita o envolvido de suportar a taxa judiciária, né? A taxa do serviço judiciário. E no extrajudicial já evita também o custeio do tabelionato, né? Dos custos tabelionatos. Então tem essa vantagem também da hold em relação a um processo de inventário. Fora o desgaste entre os herdeiros e sucessores. Exatamente. Processo judicial de inventário, a gente já pegou o processo judicial de inventário com 20 anos, que nunca terminou. Além do custo do advogado, né? Que geralmente é um percentual absurdo sobre o valor do inventário. Adailson, fala. Eu também vou precisar do contato de vocês, porque depois que o pessoal viu uma notícia até falsa aí, que a reforma tributária ia acabar com o direito de herança, os clientes ligou tudo louco lá, querendo já abrir hold e assim, até congestionou, assim, referente a esse tema, viu? Só que até hoje, assim, ainda não tive nenhuma empresa, assim, que a gente que explicasse detalhadamente igual foi abordado esse assunto hoje aqui na reunião nossa. Bacana. A equipe da Duane aí está à disposição. Bem, então houve o estreitamento. Encaminhando, deixa eu só complementar aí, rapidinho. Eu estou à disposição, aí vou estar
encaminhando cada caso para a nossa equipe e vamos estar organizando uma forma de estar contatando todos vocês e prestando esse serviço, tá bom? Então, então, houve esse tratamento com vocês, isso é bom, certo? Então, se vocês quiserem, toda terça-feira, essa reunião, ela flui normalmente, se você quiser participar, certo? Para nos ajudar nessa divulgação de capacidade intelectual, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a gente não perde nada em passar para o outro aquilo que a gente sabe, né? Eu acho que é desse jeito que tem que falar, né? Cristiano, quer falar alguma coisa, Cristiano? Tá, é interessante abordar aí que logo a gente vai estar com outros temas, tá? Cruzamento de malhas fiscais, PIS, COFINS. A gente tem uma gama de conhecimento aí para compartilhar com todos vocês. E vamos organizar aí, logo a gente fazer essa divulgação do próximo tema, tá bom? Certo. E serão todos sempre bem-vindos para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Rômulo. Perdão. Rômulo, quer falar alguma coisa? Rômulo Marinho. Pode falar. E da mesma forma, a gente espera que vocês compartilhem o vasto conhecimento de vocês também conosco. Já são aí profissionais há bastante tempo, com certeza tem muito a compartilhar. E vai ser uma grande honra, um grande prazer a gente participar desse grupo aqui, que com certeza vai agregar muito para todo mundo, né? Pode falar, Rômulo. Bom, doutor, só agradecer novamente o espaço aí, dizer que nós estamos à inteira disposição, né? O doutor Atos fez aí um apanhado bem breve e sintético sobre explanou bem resumidamente aí sobre as holdings, e é um cara que tem uma experiência incrível aí com holdings em todo o país, e a gente está à disposição aí para qualquer coisa. A Duane faz parte do nosso pessoal aí em Goiânia. E muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, viu? Obrigado a vocês, hein? Então, estamos encerrados, e na terça-feira que não tem mais alguma coisa, né? Eu acho que o Leandro vai falar sobre o que, Leandro? Teve um caso... Fala, Paulo. Paulo Henrique. Tranquilo, precisei sair um pouquinho e já voltei. Eu saí um pouquinho, mas já voltei. Estou aqui só na expectativa. Já está acabando. Já acabou. Beleza. Então tá. Então, pessoal, na próxima terça-feira, nós vamos ter outro encontro. Eu não sei o que vai ser, mas o Leandro pode falar sobre o quê, Leandro? Fala para nós. Não, na verdade, era para a gente falar sobre a questão daquele questionamento sobre o evento 4010, né? Dos pagamentos a pessoas físicas, a questão do pagamento ou crédito, né? E sobre aquela questão da distribuição de lucros também, daquela pessoa, da Andréia, não sei se ela está presente aí hoje, sobre aquela questão do pagamento a beneficiário não identificado. Certo. Tá? Pois é. Agora, se vocês quiserem, a equipe do Paulo lá, se quiserem, certo? Pode estar presente aqui conosco para a gente discutir, certo? Formar mais ou menos um fórum, certo? Para a gente discutir aqueles assuntos que é fluente, certo? A classe contábil. E muito obrigado a todos. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Obrigada a todos. Obrigado, viu, gente? Obrigado, valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a todos aí, obrigado, um abraço. Everaldo, vou encerrar a gravação aqui e eu mando pro Enzo falando que já finalizei, e aí depois ele disponibiliza. Tá? Tranquilo. Falou, tchau. Tchau. Para ninguém estar mais aqui, tchau para todo mundo, tá? Saiu fora. Tchau.